Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela ação gloriosa realizada por Cristo Jesus em favor de todo aquele que nele crê. Nós estamos hoje no domingo que declaramos com alegria e singeleza de coração a ressurreição de Jesus. Nas Sagradas Escrituras nós temos o desfecho desse fato, o relato do mesmo, em Mateus capítulo 28, os versos de 1 a 10, em Marcos capítulo 16, versos de 1 a 8, em Lucas capítulo 24, versos de 1 a 12 e em João capítulo 20, versos de 1 a 10. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Lucas e depois vamos estar fazendo umas conotações que se encontram nas Bíblias de estudos. Diz o texto: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. As palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aí está o relato do texto que foi lido em Lucas, capítulo 24, os versos de 1 a 12. Elas, que as mulheres, foram até o sepulcro com a proposição de ungir o corpo de Jesus. Havia uma preocupação de quem ia tirar a pedra, mas chegando lá, a pedra estava revolvida. Além da pedra revolvida, quando entraram no sepulcro, viram que o corpo não estava lá. Contemplaram 2 anjos que disseram para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Depois delas ouvirem esta colocação, lembraram do que Jesus havia dito e aí voltaram regozijadas, porque havia se cumprido o que ele disse. Mas além desse contexto, quando a gente olha para os relatos apresentados em todo o Antigo Testamento a respeito de Jesus ou a respeito do Messias, nós vamos contemplar que as Sagradas Escrituras apresentaram várias profecias a respeito do que havia de acontecer com Jesus. Previsões, por exemplo, da crucificação. Nós vamos contemplar as profecias específicas do Antigo Testamento sobre os acontecimentos que culminaram na crucificação de Jesus e que são cumpridas no livro de Mateus. Exemplo: no Salmo 41, verso 9, fala a respeito de um amigo próximo o trairá. Em Mateus capítulo 10, versículo 4, capítulo 26, verso de 14 a 16 e versos 23 a 25 e 47 a 49, descreve que Judas trai Jesus. Em Zacarias capítulo 11, versos 12 e 13, a profecia era: ele será vendido por 30 moedas de prata. Em Mateus capítulo 26, os versos 14 e 15, descreve que Judas recebe 30 moedas de prata para trair a Jesus. Em Zacarias 13, 7, olha a profecia: as ovelhas serão espalhadas quando o pastor for morto. Em Mateus 26, versos 31 e 56, diz: os discípulos abandonam Jesus. Em Salmo 27, 12 e em Salmo 35, 11, temos falsas testemunhas farão acusações contra ele. Mateus 26, os versos 56 a 61, temos falsas testemunhas testificam contra Jesus diante do Conselho Superior. Isaías 53, 7 descreveu que ele permanecerá em silêncio quando interrogado.
Em Mateus 27, os versos 13 e 14, nos diz: Jesus não responde a Pilatos quando é falsamente acusado. Em Isaías 50, verso 6, diz: ele será insultado, espancado e não reagirá quando cuspirem no seu rosto. Em Mateus capítulo 26, versos 67 e 68 e capítulo 27, versos 26 a 31, os chefes dos sacerdotes, os membros do conselho superior e alguns soldados cospem em Jesus, batem nele, caçoam dele e o chicoteiam. Em Salmo 69, verso 21, oferecerão a ele vinagre e fel, uma mistura medicinal amarga. Em Mateus 27, verso 34 e 48, antes da crucificação, Jesus se recusa a beber vinho misturado com fel. Ele bebe vinagre de vinho comum enquanto está pendurado na cruz. Em Isaías 53, 12, ele será tratado como criminoso. Em Mateus 27, 38, Jesus é crucificado entre dois ladrões. No Salmo 22, verso 18, o texto declara que suas roupas serão repartidas e será feito um sorteio para decidir quem ficará com elas. Mateus 27, 35, há o cumprimento em que os soldados dividem as roupas de Jesus, tirando a sorte com dados. No Salmo 22, nos versos de 6 a 8, inimigos o insultaram e zombaram dele. Ele será alvo de desprezo. Mateus 27, do 39 ao 44, apresenta o cumprimento do Salmo. O povo caçoa e insulta Jesus enquanto ele está na cruz. No Salmo 22, 1, Deus o abandonará. Em Mateus 27, 46, Jesus grita bem alto e pergunta a Deus, por que ele o abandonou? Em Isaías 53, 9, ele será sepultado com os ricos. Mateus 27, os versos de 57 a 60 temos: o corpo de Jesus é colocado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Então se veja quantas profecias são apresentadas no Antigo Testamento a respeito do que ia acontecer com Jesus. Quando você olha na palavra de Deus, a leitura feita, você vai contemplar que tudo que foi dito a seu respeito se cumpriu, para que o Senhor fosse glorificado entre aqueles que duvidaram do acontecimento. Na Bíblia de Estudo de Genebra temos uma descrição que acho interessante também fazer a leitura, para que você possa perceber que tudo que é descrito ou enfatizado na semana chamada Santa, porque para Deus todos os dias são santos. Este é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar nele. É assim que descreve as Sagradas Escrituras. Mas a ressurreição de Jesus, por que ele ressuscitou? A Bíblia de Estudo descreve o seguinte: ao longo da história da igreja, a ressurreição física de Jesus sempre foi considerada uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. O Novo Testamento expressa a certeza da ressurreição física de nosso Salvador como um fato histórico. Os 4 evangelhos ressaltam o caráter factual desse acontecimento, os quais eu citei todas as referências já, mostrando as muitas testemunhas do túmulo vazio e dos aparecimentos de Jesus. Como pode ser visto estes fatos? Você lê em Lucas, no capítulo 24. O livro de Atos também insiste no fato de que a ressurreição realmente ocorreu. Quando você lê Atos, capítulo 1, verso 3, ou Atos, capítulo 2, verso de 24 a 35, capítulo 3, verso 15, capítulo 4, verso 10, capítulo 5, verso de 30 a 32, capítulo 3, verso do 33 ao 37. Paulo considera a ressurreição uma prova incontestável da veracidade da mensagem acerca de Jesus como juiz e salvador, como pode ser visto em Atos capítulo 17, verso 31, e em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 11, como também no verso 20. Na teologia reformada, a ressurreição de Jesus é apreciada com 2 ênfases fundamentais. Em primeiro lugar, é considerada a validação das declarações de Cristo acerca da eficácia de sua morte expiatória. A ressurreição de Jesus demonstrou a sua vitória sobre a morte, conforme Atos capítulo 2, verso 24, 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 a 57. Provou a sua justiça, João 16, 10, e confirmou a sua divindade, Romanos 1, verso 4. Esse acontecimento, portanto, levou à sua ascensão, entronização, Atos 1, versos 9 a 11, Atos 2, versos 33 e 34, Filipenses 2, versos de 9 a 11, conforme Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12. E atual reinado celestial. A realidade da ressurreição garante o perdão e a justificação dos cristãos nos dias de hoje. Os cristãos devem estar atentos ao que Cristo realizou em favor deles.
Romanos 4, 25, 1 Coríntios 15, 17, Hebreus 7, 24 a 25, bem como sua esperança futura da vida renovada quando Cristo voltar. João 11, 25 a 26, Romanos 6, Efésios 1, de 18 a Efésios 2, 10. Colossenses 2, 9 a 15, capítulo 3, de 1 a 4. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é vista como a transição de Cristo do julgamento desta era para as glórias da era vindoura. Jesus foi ressuscitado de entre os mortos para que o seu corpo pudesse receber glorificação e imortalidade. Filipenses 3, 21, Hebreus 7, 16 e 24. É nesse corpo e por meio dele que o Filho de Deus vive eternamente no céu. Em decorrência disso, quando homens e mulheres são unidos com Cristo pela fé, também são transportados da era do pecado e da morte para a era da vida renovada. Romanos 6, de 4 a 11. Nós contemplamos nesses fatos a ação gloriosa que Jesus realizou em prol de todo aquele que nele crê. E também contemplamos nesse contexto a união com Cristo, como mostra em Gálatas capítulo 6. Hoje os cristãos recebem o poder do Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Romanos 8, verso 11. Com Jesus vivemos em novidade de vida. Romanos 6, 4. Em resumo, a ressurreição de Cristo foi tão essencial para a nossa salvação quanto a sua morte, pois é pela união com a ressurreição de Cristo que o nosso corpo mortal será transformado num corpo imperecível no último dia. Romanos 6, 5. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 57. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, pois ainda estaríamos mortos sob o julgamento de Deus e não poderíamos viver eternamente num corpo renovado. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 12 a 20. Você já está pronto para a vinda do Senhor? Aquele que disse lá na cruz que tudo estava consumado, que ele entregava ao Senhor, ou seja, ao Pai, o seu Espírito. E isto em favor de todo aquele que nele crê. Você tem crido em Deus através de Jesus para ser lapidado ou trabalhado pelo Senhor? Se você já é um novo vaso, glorificado seja Deus por isso. E assim anuncia a outros, para que outros tenham a oportunidade de se tornarem filhos, assim como você se tornou. Porque o Senhor manda que a gente vá e anuncie as boas novas de salvação a todos aqueles que caminham sem Deus e sem salvação. Que Deus, pois, te abençoe.